Olá, aluno! Olá, aluna do Enem! Meu nome é Angélica, sou professora de História e na aula de hoje nós iremos compreender e aplicar os conceitos políticos básicos, Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania e etc., na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas. Então, nós vamos trabalhar essa habilidade de hoje. E o tema da nossa aula é falar sobre a Europa medieval. Nós estamos falando então de um contexto, um período da história, se a gente fosse considerar aquela linha do tempo tradicional, um período que vem depois da Idade Antiga. E tem ali uma série de coisas que nós precisamos de construir e desconstruir. A primeira delas é entender por que estudar um período tão antigo e que chegou a ser conhecido como Idade das Trevas. Pois bem, pessoal, a Idade Média, que foi aí usada um termo, né, uma expressão, na verdade, preconceituosa de que seria uma idade das trevas, trevas aí no sentido de que houve um apagão nesses mais ou menos 1000 anos de história, e que esse apagão estava associado a uma ausência da ciência, do investimento, de um avanço na área científica. Mas a gente tem que já desconstruir essa ideia de idade das trevas, porque onde há trevas, não existe a luz, e a luz aqui está associada a esse conhecimento, a busca aí pela razão, pelas respostas que envolvem a racionalidade. Desconstruindo essa ideia, por quê? Afinal de contas, esse período, apesar de ter uma forte presença da igreja, inclusive, nós temos que levar em consideração que a Igreja Católica, nesse contexto da Idade Média, vai moldar a cultura, vai ser responsável ali pela construção, pelo enraizamento cultural da mentalidade religiosa. Mas não é por isso que a gente vai desconsiderar que nesse contexto houve sim avanços significativos. Então, a gente vai estudar esse período aqui, nós vamos avaliar algumas questões do Enem que trouxeram esse contexto, mas o que, professora, eu preciso focar, em que eu preciso focar, em que eu preciso considerar dentro desse período, pensando na estrutura, nas questões do Enem? Bem, a Europa medieval, e aí a gente vai perceber também que não é toda a Europa que vai passar por essas características com essas características que a gente vai estudar aqui, mas o que eu preciso de ter para poder aí construir as respostas do Enem, sabendo que são questões que também caem no Enem. Pensar aí, do ponto de vista cultural, aquilo que foi construído ali, para que econômico, político, social, para que a gente possa estar percebendo quais são as contribuições, né, e as relações que nós vamos ter aqui no nosso país com aquilo que foi construído lá na Europa. Sempre pensando assim, gente, Enem a gente tem que estar sempre entendendo que vamos estar olhando o Brasil, né, e a partir, né, entendendo como que o externo vai influenciar a nossa formação enquanto identidade, enquanto cultura, enquanto forma de estabelecer politicamente e economicamente. Então, temos que estar aí sim, né, eu já indico para vocês uma leitura de um texto, de um livro, né, o Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior. Esse livro ele vai trazer ali, além de mostrar para a gente várias características dentro da Idade Média, traz essa relação Brasil e esse contexto, ok? Podemos avançar para conhecer um pouquinho de Idade Média e daquilo que é essencial, naquilo que a gente precisa construir aí para a variação externa. Iniciando o debate então, mediante a isso que eu acabei de trazer para vocês, pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções medievais. Ela põe a sua roupa de baixo, que os romanos conheciam, mas não usavam. Veste calças compridas, antes gregos e romanos usavam túnicas, peça inteiriça, longa, que cobria todo o corpo.
passa um cinto fechado com fivela, antes ele era amarrado. A seguir, põe uma camisa e faz um gesto simples, automático, tocando pequenos objetos que também relembram a Idade Média quando foram inventados por volta de 1204, os botões. Então, ela põe os óculos, criados em torno de 1285, provavelmente na Itália, e vai verificar sua aparência num espelho de vidro, concepção do século XIII. Por fim, antes de sair, olha para fora, através da janela de vidro, outra invenção medieval de fins do século XIV, para ver como está o tempo. Para começar a trabalhar, a pessoa possivelmente abrirá um livro para procurar alguma informação e assim homenageará de novo a Idade Média, época em que surgiu a ideia de substituir o incômodo rolo no qual os romanos escreviam. A partir dessa citação, que está inclusive em um dos livros do Hilário Franco Júnior, que é o Somos Todos da Idade Média, já apresenta para a gente um monte de coisa que nós fazemos, que nós utilizamos e que foram desenvolvidos e foram criados aqui no contexto medieval. Então, a gente já a partir dessa citação, nós já começamos a desconstruir a expressão Idade das Trevas, né? E percebemos aqui que muitos avanços, inclusive associados à ciência, foram desenvolvidos. A gente tem ali como exemplo o relógio, o espelho, os nossos hábitos, né? Alguns deles, a nossa forma de se vestir, né? Trazendo ali uma certa experiência da Idade Média. Você imaginava, então, que a Idade Média estava tão presente no nosso cotidiano? Pois é essa experiência histórica que a gente precisa de ter. O nosso olhar na história tem que estar, desde o primeiro dia das nossas aulas aqui, eu disse para vocês, temos que estar associando, ligando, conectando o passado com o presente, né, o tempo inteiro. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, precisamos compreender essa relação, né, da Idade Média com a nossa atualidade. Aqui eu trago para vocês uma pintura, né, chama Triunfo do Tempo, óleo sobre tela. A gente tem, é uma pintura que data de 1480 a 1490. A gente tem que levar em consideração que quanto mais distante o período da gente, do ponto de vista histórico, menos fontes históricas ou mais difícil de se encontrar fontes históricas exatas, precisas sobre esses tempos acontece, né? Então, a gente também tem que levar em consideração isso. Na Idade Média, grandes personagens, por exemplo, a gente tem as datas aproximadas, né, de aniversário, né, a data, né, que se aproxima da idade dessas pessoas. Então, por isso que vamos ter aí, nessas obras aí, esse período, a datação dessa forma. Mostra o Cronos, o deus do tempo, segurando uma pulheta e regulando o mecanismo de um relógio. Então, aqui é a expressão, né, está explícito aqui uma grande contribuição dentro da Idade Média, que é o próprio relógio, que doravante marcará os limites do seu domínio. Os cães representam o dia branco, como a gente está vendo na imagem, e a noite, o preto, que se devora. A gente então tem aqui nessa imagem, nessa pintura, uma apresentação de uma contribuição científica dentro da Idade Média. A gente tem as universidades também, né? A Universidade de Oxford foi uma das mais prestigiadas do século XIII. As universidades, elas nascem nesse contexto aqui. E vale a pena vocês também pensarem por área do conhecimento. Vamos atrás da filosofia aí, né? A filosofia vem trazer aqui um pouco desse embate entre razão e fé que a gente percebe dentro da Idade Média aí, né? A tentativa de racionalizar a fé. Vale a pena vocês buscarem ampliar esse olhar aí para a filosofia no que diz respeito à Idade Média, para compreenderem que a ciência, ela não ficou de toda apagada, né? Como a gente falou aí no início das nossas aulas, ok? Agora é com você, produza um pequeno texto
procurando responder ao seguinte questionamento: por que o período medieval reflete uma visão eurocêntrica da história? Apesar de nós estarmos aqui hoje falando que a Idade Média ela teve muitos avanços e que precisam ser considerados, que nós podemos identificar no nosso dia a dia ações, objetos, criações, produções dentro desse contexto, nós não podemos deixar também, né, gente, de refletir sobre a questão da linha do tempo tradicional da história. A Idade Média, ela é um acontecimento, um período da história que reflete muito a história da Europa, né? E aí a gente tem que ser mais crítico no sentido de refletir sobre as outras civilizações do mundo, né? O que estavam acontecendo em várias partes do mundo, será que o mundo inteiro estava vivendo nesse contexto a Idade Média? Então vale a pena vocês colocarem no papel produção, hein, galera? Tem que produzir, hein? Escrever também. Humanas não está, volto a falar com vocês, não somente nas questões objetivas, mas nas questões, no caso da redação também, né? Vamos lá então. Então fica essa dica aí para vocês materializarem essa questão. Aqui eu trago para vocês também, esse material vai ficar disponível para vocês, então eu trago para vocês um esqueminha fácil de vocês conseguirem bater o olho e já relembrarem aí as principais características desse período. Então nós temos na Idade Média, principalmente um evento que é um feudalismo, trazendo ali as marcas que são as características essenciais desse período que a gente precisa de ter em mente aí. Primeiro, era uma sociedade ruralizada, um período marcado por uma sociedade ruralizada. E isso quer dizer também que a terra, ela passa a ser, em termos de valor, o mais importante. O valor aqui não é especialmente monetário, tá? A gente vai perceber que é um período da história da Europa em que a moeda vai pouco circular. Isso também não quer dizer que ela vai desaparecer, ok? Mas o que era mais importante? Ter terra. Ter terra significava ter poder. É uma economia de subsistência, isso quer dizer que produziam-se aquilo que era para a sobrevivência, produziam aquilo que era necessário para sobreviver. Era um momento da história em que o poder político estava descentralizado. Existiam ali vários donos de terra, vários pedaços de terra nas mãos de senhores feudais. E esses senhores feudais, eles vão ditar as regras junto com a igreja, as regras comportamentais, a conduta, os valores, né? E em relação ao trabalho. Nós temos aqui, em relação ao trabalho, uma mão de obra livre. Na verdade, os servos, eles não podem ser equiparados aos escravizados. Estamos entendidos? Uma coisa que vocês também têm que levar em consideração. E existe uma diferença entre ser servo e entre ser escravizado. Estamos entendidos? A servidão e a escravidão, a gente precisa de ter essa diferença aí. Ser servo nesse contexto aqui era ser um trabalhador livre, embora ele esteja preso à terra, no sentido de que era um momento de insegurança, era um momento em que cada feudo vai se proteger, os senhores vão tentar proteger aquele pedaço de terra, os castelos são construídos aqui nesse momento. Então, a segurança, a proteção fazia com que esses servos acabassem, esses camponeses, que a sua principal atividade era o trabalho com a agricultura, eles ficassem nessas terras ali, né, devendo obrigações a esses senhores chamados de senhores feudais. Tudo certo? Todo mundo comigo aqui? Então vamos continuando. Então aqui aparece nesse esqueminha para vocês aqui os principais grupos sociais. Nós temos a igreja, como eu falei com vocês, inclusive uma expressão muito interessante que resume, na verdade,
as relações de poder dentro dessa sociedade medieval, nós podemos dizer aí que o clero, a função dele era orar, cada um com a sua função delimitada. É uma sociedade estamental, ou seja, com baixa ou quase ausência de uma mobilidade social. Nasceu servo, vai morrer servo. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Quem conseguia manter esse arranjo aí, contribuía para isso, a própria igreja. Então, o clero orar, o nobre guerrear, eram os guerreiros dentro desse contexto, e os servos ali como trabalhar. Tudo isso mantido também por essas relações feudo-vassálicas. Olha lá, o clero ora, o clero, a função dele orar, nobreza guerrear e os camponeses e servos trabalharem. Vamos juntos agora então analisar as questões do formato Enem. Lembra vocês, galerinha, que são as informações muito básicas que eu trouxe para vocês. Na verdade, vocês precisam e muito de dar uma aprofundada nesse período aí para descobrir muitas coisas. Mais para frente nós teremos aí uma aula em que vamos falar da Baixa Idade Média. Esse período é tão extenso que foi dividido em partes, que a gente chama aí de Alta Idade Média e de Baixa Idade Média, ok? A Baixa Idade Média é um momento de crise e mais para frente nós vamos ter uma aula que trata sobre isso, ok? No mais, vamos lá comigo analisar uma questão do Enem? Enem de 2015. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. A ideologia apresentada por Adalberon de Lyon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ela se opôs estão indicados, respectivamente, em letra A, justificar a dominação estamental, revoltas camponesas. Letra B, subverter a hierarquia social e centralização monárquica. Letra C, impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas. Letra D, controlar a exploração econômica, unificação monetária. E letra E, questionar a ordem divina, reforma católica. Diante dessa nossa introdução aqui, o que vocês aí de casa acham? Qual dessas alternativas você agora marcaria? Bem, tchararam, e a resposta correta é a letra A. Justificar a dominação estamental. Olha a ideia do Estado. Engessado, pouca ou quase ausência da mobilidade social. E as revoltas camponesas, o que eles queriam com isso? Evitar essas revoltas camponesas. É importante a gente perceber, então, que é uma sociedade engessada, né? É uma sociedade em que o comércio, ele praticamente desapareceu, porque os feudos, que significa terra, eles vão produzir aquilo que é para a sua própria sobrevivência. E nós vamos ter ali o controle da igreja, que vai estar ali contribuindo para que esses grupos sociais permaneçam, cada um com a sua função, cada um responsável pela sua função dentro dessa sociedade. É importante a gente perceber, então, que a economia, que é valor, né, que se tem aqui, que significa poder, está associado à terra, à produção agrícola. Estamos entendidos? No mais, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.